E hoje o NE10 dá continuidade à série de entrevistas, conversas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje a gente conversa com Armando Monteiro, candidato do PTB. E aí, como fizemos com os outros candidatos, elegemos 4 temas, senador: educação, saúde, segurança e emprego. E ao contrário de outras sabatinas, quando os jornalistas fazem as perguntas para os candidatos, fomos para as ruas para saber o que as pessoas estavam querendo saber sobre esses 4 temas. E vamos começar com educação. E eu trouxe alguns dados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o Estado ainda tem o menor piso salarial entre todos os estados brasileiros. Todos os estados do Nordeste pagam acima de R$ 2.000, exceto Pernambuco. Os professores com nível técnico formados em magistério ganham R$ 1.698 por 40 horas trabalhadas, semanalmente. Com o aumento oferecido este ano, o professor de nível superior estará ganhando, até dezembro de 2014, R$ 1.901. Atualmente, Pernambuco conta com 1.800 professores de magistério e 48,4 mil de nível superior. E a nossa pergunta é de uma eleitora que fez o magistério no interior e veio para o Recife procurar emprego. Eu estudei no município em Gamileira, que é o interior do Recife, né? Aí lá eu fiz o magistério e a oportunidade lá é totalmente diferente do que a gente imaginou. Tipo, eu fiz magistério e imaginei que pudesse trabalhar no interior onde eu estudei. E no final a gente não consegue, porque tudo é por cara. É tipo um prefeito, ele ganha as eleições, ele não dá oportunidade a quem fez, a quem terminou aquele curso, e sim pessoas que são indicadas. Então a gente que termina os estudos, a gente vem para o Recife e quando chega aqui a gente também quebra a cara. E vai trabalhar em quê? Casa de famílias, tudo que a gente estudou, a gente chega aqui e não é nem o que a gente imaginou que a gente poderia ter. Porque o ensino da região metropolitana é diferente do ensino do interior. Então é isso que eu pergunto ao próximo candidato que venha a trabalhar pelo povo. E aí, Armando? Olha, a questão é essa, que Pernambuco tem que olhar a educação no conjunto. E o que nós verificamos é que há um desempenho na base do sistema que é muito heterogêneo. Ou seja, não há um padrão que possa evidenciar que o sistema educacional como um todo de Pernambuco tem tido um melhor desempenho. Como o ensino fundamental ele é de responsabilidade, basicamente, do município, e os municípios não têm, muitas vezes, estrutura para prover, vamos dizer, menor para prover um apoio adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. O que é que nós propomos no nosso programa? Vamos assumir uma responsabilidade. O Estado vai ao encontro dos municípios, oferecendo um suporte técnico-pedagógico, um modelo de gestão pedagógica que eleve o desempenho do sistema na base e que possamos convergir cada vez mais para indicadores que garantam que o conjunto do sistema vai melhorar. É importante ter escolas de referência, é importante ter escolas de tempo integral, mas mais importante é garantir que, no conjunto, a educação fundamental melhore. E eu acho que isso é possível. Com relação a essa diferença salarial, que é um problema assim, que muitos professores, principalmente no interior do estado, não têm ainda formação superior e eles enfrentam essa diferenciação salarial. Não só também quem ensina na escola integral, que já existe um bônus diferenciado também. Existe um plano de governo para equalizar ou pelo menos diminuir essa diferença que ainda é tão grande? Olha, a diferença ainda é grande e eu diria que nós precisamos elevar a remuneração de uma maneira geral. Não é aceitável que os professores possam ter uma remuneração como essa que é oferecida em Pernambuco. Os professores precisam ter um padrão de remuneração diferente. Há estados aqui, estados que têm maiores limitações, estados mais pobres do que Pernambuco e que pagam salários melhores. A educação, a prioridade da educação tem que se traduzir também nisso, numa política de valorização do magistério, que leve em conta remuneração, formação continuada dos professores, que é algo muito importante,
e a criação de centros de referência regionais, para que você estimule, inclusive, a possibilidade de que os professores de melhor desempenho e que tenham melhor formação também formem os outros professores, os mais novos. Então, nós queremos cuidar da educação pela base, que é o ensino fundamental. E não há outro caminho senão através de um modelo de cooperação entre o Estado e os municípios. Um outro problema levantado pelo eleitor que nós entrevistamos é com relação às bibliotecas no Estado. Nós colhemos alguns dados também. Segundo o Ministério da Cultura, em 2010, Pernambuco tinha apenas 163 bibliotecas públicas para 8 milhões de habitantes, ocupando o 17º lugar no ranking. O Estado, na época, ainda tinha 12 municípios que simplesmente não contavam com bibliotecas públicas. Hoje, das 1.058 escolas da rede estadual, 854 têm biblioteca. As demais não têm. E a pergunta é a seguinte: eu gostaria de perguntar aos candidatos como eles pretendem efetivar a Lei 12.244, que trata da implantação de bibliotecas efetivas dentro das escolas estaduais, o que hoje não acontece, pois muitas bibliotecas são depósitos, e como eles pretendem inserir os profissionais e as pessoas da comunidade dentro dessas bibliotecas. Olha, esse ponto é um ponto fundamental. Não é aceitável que não se tenha em toda a rede e em todos os municípios biblioteca. Biblioteca é um equipamento fundamental de suporte à atividade pedagógica e, mais do que isso, de estímulo ao aprendizado. E pode, inclusive, agregar outras possibilidades. E nós falamos com a autoridade de quem, quando esteve à frente dos sistemas S no Brasil, nós criamos um programa que se chama Indústria do Conhecimento. E nós instalamos 387 bibliotecas no país. Em Pernambuco, são mais de 20 unidades que foram implantadas aqui. É um módulo que você permite disponibilizar até 3.000 títulos em cada biblioteca e tendo também um ambiente de computação para que os alunos também se desenvolvam. Então, eu acho que essa lei precisa ser cumprida e é uma prioridade da nossa futura gestão garantir a existência de bibliotecas em toda a rede estadual. Ok, vamos então ao próximo tema. Candidato, e o nosso próximo tema é segurança. O Pacto pela Vida foi criado em 2007, na primeira gestão de Eduardo Campos, para resolver o problema do alto índice de homicídios em Pernambuco. Na época, as taxas de homicídio eram muito acima das nacionais. 53,1 homicídios para cada 100 mil habitantes, contra 25,2 do Brasil. O número de homicídios reduziu, mas a meta de 12% ao ano não foi alcançada. Em 2013, a redução foi de 7,6% em relação a 2012. Este ano, os números voltaram a crescer pela primeira vez após a implantação do programa. Mas será que a população se sente segura? Existem outras taxas que não fazem parte dos cálculos do programa, como a de crimes violentos contra o patrimônio e extorsão mediante sequestro, por exemplo. De janeiro a julho deste ano, o número de registros desses crimes aumentou 13,6% em Pernambuco. E a pergunta do nosso eleitor, ela diz exatamente sobre esse sentimento de vulnerabilidade. A segurança aqui não existe, não vemos policiais na rua. Faz tempo que a gente não vê policiamento estilo Cosme e Damião. Recife está abandonado. A minha pergunta é qual a solução que eles pretendem dar à segurança precária do Recife? Olha, a primeira questão é o seguinte: a insegurança é um grande problema hoje em Pernambuco, a área de segurança. Há uma escalada de criminalidade e os próprios índices de homicídio, como aqui foi referido, houve um aumento de 10%. Eu estou arredondando o número, o primeiro semestre de 2013 em relação ao primeiro semestre de 2014. E só no mês de junho, eu queria destacar, comparando junho de 2014 com junho de 2013, tivemos um aumento superior a 20% no mês de índices de homicídio. O que é que eu tenho dito? Nós precisamos repactuar o próprio pacto. O pacto precisa ter um olhar sobre outras modalidades de crime. O crime de estupro, que tem aumentado, os crimes violentos contra o patrimônio, sequestros relâmpagos, assaltos,
E, portanto, o Pacto pela Vida tem que monitorar e ter metas claras nessas outras modalidades também. Por quê? Porque a sensação de insegurança da população deriva, sobretudo, dessa natureza de crimes. É claro que o homicídio protege, ou pelo menos nós temos que preservar o bem mais precioso, que é a vida, mas temos que olhar as outras espécies de delito. Mas a providência que se impõe é fazer um planejamento emergencial, é aumentar o efetivo em pelo menos 5.000 novos policiais. Esse número que você trouxe de junho, esse aumento da violência, certamente foi um impacto da greve da Polícia Militar. Falando sobre os policiais militares, qual é o seu plano para esses profissionais? Concurso, o que é que poderia ser feito para melhorar? Primeiro, concurso. Nós temos que fazer concurso. E nós temos ainda que fazer algo que é simples, é que tem um grande número de policiais militares em atividades burocráticas. Nós temos que liberar essas pessoas que receberam formação policial para estarem nas atividades fins e contratar agentes administrativos para substituir os policiais que estão em atividades de suporte administrativo. A Polícia Militar tem um efetivo de 20.000 homens, 3.000 estão em funções meramente burocráticas. Então nós precisamos também de uma política de salarial adequada. O Pacto pela Vida não ofereceu aos agentes de segurança, da área de segurança, uma remuneração e uma premiação pelo desempenho que ocorreu. Portanto, é preciso redefinir essa política de gratificações para motivar o profissional que atua na área de segurança em Pernambuco. E com relação ao Recife, que foi especificamente a pergunta, o programa Patrulha nos Bairros, que foi uma aposta feita recentemente, ele pode e deve ser ampliado. E precisamos também melhorar o monitoramento através das câmaras, que é algo fundamental também para que se possa oferecer mais segurança à população do Recife. E agora, a próxima pergunta ela diz respeito ao sistema penitenciário, que também está dentro desse complexo de segurança pública. Com quase 11.000 vagas no sistema penitenciário, Pernambuco tem hoje cerca de 30.000 reeducandos, ou seja, mais do dobro de sua capacidade. São 20 unidades, sendo 19 presídios e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. E o principal problema enfrentado nas unidades é a superlotação. São 1,5 mil agentes penitenciários para todos os presídios, quando o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determina que um agente deve atender a 5 presos, ou seja, Pernambuco deveria ter pelo menos 6.000 agentes. A situação da FUNASE, que atende adolescentes infratores, não é diferente. São 1.546 internos, quando a capacidade é de 1.065 nas 24 unidades. Um outro problema grave enfrentado na FUNASE são os registros de mortes. Até setembro deste ano foram 4 mortes de internos. E a próxima pergunta é exatamente do promotor de execuções penais. Todos nós temos conhecimento que o sistema penitenciário hoje é uma área extremamente ligada à segurança pública e que faz diferença na própria segurança pública e na responsabilidade social de cada um dos governantes ou do aparelhamento de segurança, judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Eu não tenho visto muita preocupação dos candidatos a governo com o sistema penitenciário e entendo mesmo que essa preocupação deve existir e ser tratada por técnicos. E eu não tenho visto nenhuma alusão a essa questão do sistema penitenciário, que não basta só construir presídios, é preciso que haja uma política pública, uma filosofia toda voltada para o encarceramento e o consequente desencarceramento. E a minha pergunta de respeito exatamente é isso. Existe, da parte do candidato a governador do estado, alguma preocupação, algum projeto, de política pública efetiva para o sistema prisional de Pernambuco? Essa é a minha pergunta. Olha, o sistema prisional de Pernambuco vive uma situação dramática que está traduzida na superlotação e no padrão que tem se observado de ocorrências, inclusive de motins, de rebeliões, o que demonstra que o sistema vive uma situação de crise permanente.
Ora, o Estado precisa oferecer condições mínimas aos detentos que são custodiados pelo Estado. O Estado